Então, nesse segundo momento, que vai de 1960 até 1980, nesse segundo momento, a filosofia ganha uma feição inteiramente diferente. Nós podemos chamar, nesse segundo momento, de momento estrutural, da estrutura e da diferença. Dois temas importantes, estrutura e diferença. Ou simplesmente podemos chamar, como alguns autores fazem, filosofias da diferença. Né? Aqui então aparecem autores com um estilo muito diferente do de Sartre, mas sobretudo com uma posição quase que antagônica à de Sartre. Por que Sartre? Porque Sartre foi o filósofo, digamos, emblemático desse primeiro momento. Então, se nesse primeiro momento é existencial, é do sujeito enquanto sujeito vivo e concreto, o segundo momento vai ser o momento, em primeiro lugar, da estrutura, ou seja, aquela característica do primeiro momento, que é uma espécie de recusa, né? Uma crítica das filosofias conceitualistas, né? Da ênfase no conceito, da ênfase na ciência, vai ser o oposto. Esse segundo momento é um momento em que as ciências humanas ganham uma nova expressão e, portanto, uma nova autoridade intelectual. Né? Nós podemos dizer que há um elemento positivista, sim, que aparece nesse segundo momento. Mas enquanto o primeiro positivismo, o positivismo do século XIX, né, antes da filosofia francesa contemporânea, era um positivismo muito focado nas filosofias, nas ciências da natureza, esse segundo, né, que não é bem um positivismo, que é o pensamento estruturalista, ele está focado nas ciências humanas, sobretudo em três ciências humanas: a linguística, a etnologia e a psicanálise. O que elas têm em comum? Né? A linguística, a etnologia e a psicanálise. O que elas têm em comum? Elas têm em comum, eu já usei essa palavra anteriormente, mas a destituição do sujeito, esse sujeito vivido, esse sujeito que é fundamentalmente consciente, né? E usando uma palavra que vai ser muito importante no primeiro momento, esse sujeito intencional, esse sujeito que imprime um sentido às coisas. Por exemplo, Sartre, quando ele vai discutir com o marxismo, ele vai falar sobre o sentido da história, né? Os homens com sua liberdade, os homens no sentido de seres humanos, com sua liberdade, eles imprimem um sentido na história. No segundo momento, não. No segundo momento, seres humanos, eles são, num certo sentido, determinados. Determinados por quê? Pelas estruturas. Então eu vou dar, né, dois exemplos. O primeiro é da linguística. A linguagem, ela é uma linguagem intencional, é uma linguagem consciente, é uma linguagem comunicacional, como eu estou fazendo agora. Eu tenho uma determinada intenção, não é, de falar um conteúdo, esse conteúdo é falado, não é, de maneira comunicacional, ou seja, dirigindo ao interlocutor. Portanto, não é, o caráter comunicacional e consciente e intencional da linguagem, esse caráter é que é, né, dos traços fundamentais da linguagem. Mas, de acordo com a linguística estrutural, para que eu fale qualquer coisa, é preciso que eu siga regras que são regras gramaticais, regras sintáticas, regras, portanto, que eu não domino. É como se na minha intenção de comunicar um conteúdo, eu pudesse falar um monte de coisas, mas tudo isso que eu estou dizendo está enquadrado em regras que eu não domino, que são regras coletivas, portanto, são regras que escapam ao sujeito. E isso não é algo meramente formal, que afinal de contas não interessa, porque as gramáticas, ou seja, essas regras, moldam a nossa maneira de pensar. Uma língua, por exemplo, em que não tem verbos, né, ou que os verbos são usados de maneira diferente da nossa, essa língua ela acaba produzindo um tipo de
concepção da sociedade, do tempo, das relações, diferentes de outra língua. Portanto, as línguas são enquadres dentro dos quais nós falamos. Portanto, a linguística estrutural, a linguística que vem de Saussure, né, de Roman Jakobson, essa linguística, ela está falando de algo, de uma estrutura, no caso, um sistema linguístico que nos determina. Depois eu vou voltar nesse ponto, só para mostrar a diferença do segundo momento em relação ao primeiro momento. A mesma coisa é a etnologia. A etnologia é a antropologia, que eles chamam de antropologia cultural, antropologia social, não é antropologia filosófica, mas é antropologia com pretensão científica, ou etnologia. Então estuda as culturas. E as culturas, o que é uma cultura? A cultura tem uma dimensão material, são artefatos, ferramentas, todas as culturas têm, mas tem, sobretudo, uma dimensão simbólica. E nessa dimensão simbólica, todas as culturas têm um ethos, né? Então, esse ethos, o que é o ethos? A palavra grega ethos significa costume, né? O costume, ele é um conjunto de normas, de valores, de interdições, de obrigações e também de representações. Então, quando nós saímos de uma cultura e vamos para outra cultura, nós temos um choque do ethos, né? Os eteia é o plural de ethos, né? Então, os eteia são descontínuos. Então, nós temos um jeito. Isso é facílimo de ver quando nós fazemos uma viagem. Embora nós vivamos num mundo intensamente globalizado, de comunicações muito imediatas, de muita mobilidade, não é? Mas mesmo assim, o brasileiro, por exemplo, ele marca alguma coisa, vou passar na sua casa. Mas você ouve isso assim, bem, talvez passe, talvez não passe, e o mais provavelmente é que não vai passar. Quando eu falo assim, depois nós nos encontramos novamente, eu vou passar na sua casa, isso é apenas um ritual social, né, e não um compromisso, né? Isso choca um pouco um alemão que quando fala eu vou passar na sua casa às 7 horas da noite, ele chega na sua casa às 7 horas da noite, porque uma vez que ele falou é porque vai acontecer. Então é uma nuance, isso é uma coisa muito pequena, mas em outras culturas as diferenças são muito maiores. Portanto, os eteia, ou seja, o conjunto de costumes, de normas, de valores, são diferentes. E as representações também. Nós que vivemos, por exemplo, em cidades muito grandes, não olhamos o céu. Nem dá para olhar muito o céu. Quem que vai ficar olhando as estrelas com tanta luminosidade, com tantas telas, tanta televisão, celulares? Quem vai ficar olhando estrela, né? Parece alguma coisa bastante inútil, né? Mas numa sociedade que não tem, digamos, essa invasão tecnológica, embora hoje essa invasão seja mundial, né? A contemplação das estrelas à noite é fundamental. O discernimento das espécies de plantas para pessoas que vivem próximas à natureza é muito grande. Para nós não é. Portanto, a maneira de ver a natureza, isso é célebre, né? Quando se fala, por exemplo, né, hoje, né, os estudos de etnologia, né, de antropologia cultural, mostram, né, fala, por exemplo, das culturas ameríndias, né, a maneira deles verem o tempo, deles verem a natureza, a nossa relação com a natureza, com os animais, né, é muito diferente. Eles não usam, por exemplo, uma diferença que é uma diferença muito importante na nossa maneira ocidental, que é a diferença entre natureza e cultura, que eu estou utilizando nesse momento. Em outras culturas, eles não utilizam a diferença entre natureza e cultura. Nenhuma diferença é tão marcada entre a espécie humana e as outras espécies, né, que nós chamamos de animais. Portanto, se a linguística tem regras que predeterminam o conteúdo da nossa fala, dos nossos atos de fala, a etnologia tem normas, né, valores, representações, visões de mundo que também determinam a nossa maneira de pensar.
E, finalmente, o terceiro exemplo provém da psicanálise. Esse exemplo é talvez o mais facilmente conhecido, né? Porque a psicanálise se difundiu muito, então no mundo fala psicanálise, fala de inconsciente. Ora, o inconsciente não é simplesmente uma força estranha, não é? Para lembrar a canção do Caetano Veloso, não é uma força estranha e oculta, né? Mas a que está nas profundidades, na nossa profundidade, mas o inconsciente está aqui, né? Para uma visão mais, digamos assim, mais próxima do pensamento estrutural, o inconsciente está aqui na nossa linguagem, o inconsciente está interferindo o tempo todo. E o inconsciente, ele irrompe na nossa vida consciente, né? De maneira que eu estou dando essa, vamos chamar assim de aula, né? Vou colocar nessa fala, né? Então, falando essas coisas, né? Falando de filosofia, procurando ser uma pessoa mais ou menos contida, né? Tentando ter essa intenção comunicacional que eu mencionei antes, mas depois eu pego o carro e alguém atravessa na minha frente de maneira súbita e eu fico irritado e eu acelero o carro em cima desse transeunte, desse pedestre. Ou seja, ali naquele momento eu virei um pouco um assassino, um homicida. Mas como que uma pessoa que está falando coisas aparentemente muito articuladas e tudo, é tomado por um impulso homicida, né? Isso é bastante dramático, não precisa ser assim, mas isso aparece clarissimamente nas nossas relações afetivas, né? Nas grandes explosões de ciúme, né? E em vários outros fenômenos, digamos, afetivos, né? Então, também o que ocorre com isso, né? É que nós nos estranhamos. Gente, eu fiz isso? Porque o eu, como diz Freud, não é senhor na sua própria casa. E, portanto, esse é o impacto da psicanálise no segundo momento. Então, as ciências humanas ou ciências sociais, né, então, no caso, né, a linguística, a etnologia e a psicanálise, vão ter essa influência de destituir esse lugar tão privilegiado que, no primeiro momento, atribuía à consciência intencional, né? Então, o terceiro exemplo é mais claro porque coloca exatamente uma contraposição entre consciência e inconsciente. Quais são os filósofos? Esses filósofos, eles são filósofos que depois da onda estruturalista, eles vão se distinguir um pouquinho do estruturalismo, né? Então, se a temática a gente colocou estrutura e diferença, né, esses filósofos vão marcar muito a questão da diferença, né? A questão de como nós não somos homogêneos, nós não somos, vamos dizer assim, identitários, nós não temos uma identidade monolítica, né? Nós somos atravessados por cisões e diferenças, né? Então, do ponto de vista do estruturalismo, na etnologia tem a obra extraordinária, né, de Lévi-Strauss, de Claude Lévi-Strauss, 1962, ele lançou O Pensamento Selvagem, exatamente, segundo momento, 1962. Né? E, além do Lévi-Strauss, tem Roland Barthes, né, que trabalhou com semiótica, são vários autores. Mas quais são os filósofos? Então, eu vou nomear quatro filósofos. Louis Althusser, que foi marxista. Ora, mas Sartre também não teve uma discussão, uma proximidade com Marx? Teve. Mas é exatamente o oposto, porque o marxismo de Sartre é um marxismo humanista e o marxismo de Louis Althusser é um marxismo estrutural. O que Sartre pensa, o homem imprime o sentido na história, isso que é fazer história, né?
Louis Althusser mostra como que nós somos feitos pelas estruturas históricas, pelos modos de produção, né, pelas ideologias. Então, Althusser vai enfatizar em Marx, não o primeiro Marx, o chamado Marx humanista, né, que escreveu uma série de manuscritos, o Marx jovem, mas o Marx que escreveu o Capital, o Marx que falou dos modos de produção. Outra vez aqui aparece a pré-determinação. Então, vamos supor, né? Esse exemplo é um exemplo muito psicologizante e acaba banalizando as coisas, mas é um exemplo que talvez tenha um poder ilustrativo, né? Vamos pensar numa pessoa muito boa, com uma sensibilidade imensa para o sofrimento, para a pobreza, para a desigualdade. Essa pessoa muito boa, né, que quando ele está em casa, ele é pessoa emotiva, ele liga a televisão, ele vê a situação de pessoas, né, que vivem na rua, ele chora, ele ajuda, né, várias instituições de caridade. Bom, mas essa pessoa é um banqueiro. Quando ele entra no banco, ele toma decisões que são decisões que aprofundam a desigualdade. Mas é a mesma pessoa. Uma é uma pessoa que está na esfera privada da vida e é uma boa pessoa. Outro tem uma função, né? Vamos falar de maneira simplificadora, num modo de produção. Ele é banqueiro. Ele tem que tomar decisões, e as decisões dele são decisões que se opõem aos sentimentos que ele tem como pessoa privada, né?